Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de história da quarentena e o nosso objetivo hoje é discutir um pouquinho sobre Estados Unidos no século XIX, a segunda parte. Então nós vamos concluir esse importante tema para entender como é que os Estados Unidos vão se tornar a grande potência, ou melhor, criar as estruturas, criar as bases para se tornarem a grande potência que se tornou no mundo contemporâneo. Tá bom? Então vamos lá. Começando aqui o rolê, seria legal relembrar um pouquinho do vídeo anterior para lembrar do seguinte. Houve um processo de expansão territorial dos Estados Unidos rumo ao oeste, de ocupação desses territórios ao oeste, de confrontos e massacre, né, genocídio dos povos indígenas e de conquista de terras mexicanas, negociação com outras potências colonialistas europeias como a Espanha, no caso da Flórida, a Grã-Bretanha, no caso de Dakota e Minnesota, né, a Grã-Bretanha também aqui no caso do Oregon, Idaho e Washington e Montana, né? Então, nesse cenário, galera, de expansão rumo ao oeste, o que vai acontecer? Essa realidade vai gerar um acirramento das disputas entre norte e sul. Lembrando que desde a época colonial havia uma diferença fundamental no modelo de desenvolvimento econômico, no tipo de sociedade, no tipo de cultura e mentalidade entre norte e sul. O norte era uma economia mais dinâmica, industrialista, uma sociedade com maior diversidade, com mais oportunidades de ascensão social, por conta inclusive da própria dinâmica mais viva da economia, que tinha pequenas propriedades de terra, produção artesanal, desenvolvimento industrial, comércio interno, mercado interno, produção voltada para o desenvolvimento regional e também para o comércio externo, claro, né? Mas tudo isso gerava então oportunidades econômicas e oportunidades sociais que fizeram surgir conjuntamente uma sociedade mais diversificada. Uma sociedade também mais liberal do ponto de vista ideológico, no sentido do liberalismo enquanto o lance do direito do indivíduo, enquanto o lance da concepção iluminista de sociedade, uma sociedade mais moderna, mais burguesa, mais urbana e mais expansionista. Enquanto que no Sul, por ter sido colônia de exploração, pacto colonial, sistema de plantation, agroexportação e aquela fita toda, o Sul era uma realidade com uma sociedade mais polarizada, com menores oportunidades econômicas, porque basicamente a economia girava em torno da exportação agrícola. E aí os grandes fazendeiros dominavam a economia, dominavam a sociedade. A maioria dos trabalhadores, ou uma parte muito significativa dos trabalhadores, era escravizada. E havia uma camada média de homens livres, pobres, de homens livres efetivamente de camada de classe média e tudo mais, que não era relativamente não era tão importante assim, tá certo? Então era uma sociedade mais polarizada entre senhores e escravos, entre ricos e pobres, entre poderosos e sem poder, uma sociedade mais aristocratizada, na medida em que essa elite de senhores de terra e senhores de escravos se considerava uma espécie de nobreza local, né, de nobreza estadunidense, não por uma questão de nascimento, mas por uma questão dos privilégios ligados à terra e à escravidão. Uma mentalidade mais conservadora, mais aristocrática, como eu já disse, né, de preservação de valores de honra, tradição, essa coisa toda. Uma sociedade também mais racista, menos diversificada, com menores oportunidades econômicas e mais rural, não tão urbanizada. Tá bom? Então essas diferenças entre norte e sul vão se tornando cada vez mais agudas nesse processo de expansão rumo ao oeste. Por que que essas rivalidades e essa diferença entre norte e sul se aprofundam? Porque o norte tinha uma dinâmica maior, recebia mais imigrantes europeus, tinha cidades mais populosas, mais povoadas e mais dinâmicas economicamente, tinha uma prosperidade maior. Então, quer dizer, a necessidade de matéria-prima, recursos naturais levava a uma expansão maior também. E esse desequilíbrio de expansionismo estava levando a um desequilíbrio de representatividade política. Quanto mais novos estados surgiam de caráter nortista,
maiores as dificuldades que os estados do Sul tinham para conseguir manter o equilíbrio político e, dessa forma, conseguir preservar seus interesses. Quais interesses? O interesse de manutenção da escravidão, o interesse de manutenção do livre comércio, da autonomia estadual, da não intervenção do governo federal, do governo central, nas questões polêmicas. Né? Protecionismo alfandegário, escravidão era o aspecto central, industrialização ou agroexportação, enfim, modelo econômico e modelo social. Dá uma sacada aqui comigo. Olha só, se a gente for classificar, a gente tinha os seguintes estados que podem ser considerados estados nortistas, nessa metade do século XIX por volta de 1860. Os estados nortistas, de caráter nortista, são Connecticut, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New York, Nova York, Ohio, Pensilvânia, Rhode Island. E tem New Jersey também. Agora, os estados sulistas são fundamentalmente a Carolina do Norte, a Carolina do Sul, a Flórida, a Geórgia, a Louisiana, o Mississippi, o Tennessee, o Texas e a Virgínia. E chamados estados de fronteira, ou seja, aqueles que estavam divididos entre um modelo sulista e nortista e não tinha uma definição muito precisa se eram pró-escravistas ou contra o escravismo, porque era uma sociedade mais dividida, se eram pela agroexportação ou pela industrialização, porque era uma economia dividida. A gente tem os estados do Kansas, Kentucky, Delaware, Maryland, Missouri e West Virginia. Então, esse era o cenário político dos Estados Unidos no início da década de 1860. Era um país, sem dúvida nenhuma, dividido. E esse país, sem dúvida nenhuma, dividido, inevitavelmente vai se conduzir para uma guerra civil. Essa guerra civil é chamada de Guerra de Secessão. Secessão quer dizer separação, por quê? Porque à medida em que o Norte se tornava politicamente mais poderoso, inclusive a ponto de eleger o presidente dos Estados Unidos na eleição de 1860, o senhor famoso Abraham Lincoln, e o Lincoln tinha uma agenda política, ou seja, um conjunto de propostas, projetos, um programa de ação bem interrelacionado com uma visão de mundo nortista. Apesar do Lincoln pessoalmente não ser um grande apoiador, né, um declarado apoiador do abolicionismo, do combate à escravidão, as suas posturas enquanto político eram de apoio ao modelo nortista de desenvolvimento. Então ele vai propor reformas nas leis, vai propor mudanças na conduta do governo, na conduta da União, né, que era como é chamado o governo dos Estados Unidos, a União, né, a forma em que a federação se organiza com autonomia estadual, federalista, mas ao mesmo tempo um governo central, a União vai adotando uma postura cada vez mais anti-escravista, com leis que vão sendo aprovadas e que vão gerando um descontentamento e um desconforto cada vez maior para os estados sulistas. Qual é o fim dessa história? O fim dessa história e o começo de uma outra história, né? O fim dessa história é que em 1861, os estados sulistas proclamam sua independência. Ou seja, se separam do resto dos Estados Unidos. Quais estados sulistas? Aqueles que eu descrevi anteriormente, que eu vou relembrar aqui, ó. Os estados sulistas eram fundamentalmente Alabama, Carolina do Norte. Deixa eu marcar no mapa aqui, né? Vamos marcar no nosso amiguinho mapa. Cadê o cursor? O cursor está aqui. Alabama, Geórgia, Mississippi, Flórida, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Tennessee, Texas,
Esses. Virgínia, Texas, Tennessee, Mississippi. Ah, Louisiana, faltou. Louisiana. Aqui. É isso aí. Esses eram os estados sulistas. Né? Tinha os estados de fronteira ali. Opa, faltou a Virgínia. Tinha os estados de fronteira ali, né? Kentucky, West Virginia, Maryland e Delaware, que não era nenhuma coisa nem outra. E está aí o cenário, então, da Guerra de Secessão. Esses estados vão proclamar sua independência e vão criar um país próprio chamado Estados Confederados da América. Esses Estados Confederados da América vão chegar a formar um governo, na verdade não vão formar um governo confederado, né? Porque a proposta dos Estados Confederados da América era evitar que acontecesse, nesse novo país sulista que eles estavam criando, o que tinha acontecido nos Estados Unidos da América originais, ou seja, evitar que houvesse um governo central que pudesse tentar intervir na autonomia estadual. Então eles formam os Estados Confederados como uma confederação. Como eram os Estados Unidos, para quem se lembra, no começo da história independente do país, uma confederação de estados sem um governo central, esses estados só se uniam, se quisessem se unir como resposta a problemas militares e a problemas de relações exteriores, mas internamente no funcionamento, no governo, nas leis, nos direitos, na questão toda jurídica, legal, governamental, cada estado tinha sua autonomia plena, sem nenhum governo central, Constituição Federal, Legislativo Federal, né, Parlamento ou Supremo Tribunal que impusesse nada a nenhum estado. Essa era a ideia sulista. Eles chegaram a formar um hino confederado, uma bandeira confederada, aquela famosa bandeira que é azulzinha, é vermelhinha, né, um retângulo vermelho, com duas listras azuis cruzando e um monte de estrelinha branca. Né? Que é a bandeira que até hoje representa todos os movimentos conservadores, de extrema-direita, racistas, neonazistas, neofascistas nos Estados Unidos. Sempre que tem essas manifestações de cunho abertamente racista, abertamente extremista, né? Conservador, extremista de direita, nazifascista, ou nazifascista, neonazista ou neofascista, aparece essa bandeira confederada, porque esse é o símbolo, no discurso dos confederados, essa bandeira é o símbolo do direito do indivíduo e da autonomia, da liberdade do indivíduo e da autonomia dos estados. Na prática é a bandeira de quem defende racismo, de quem defende escravidão, de quem defende superioridade branca, né? O movimento White Power, de quem defende, portanto, essas propostas conservadoras da ultradireita. Criaram um selo confederado, criaram um dólar, uma moeda confederada. Né? Então isso significa a tentativa de organização de um Estado nacional mesmo. Né? E essa guerra é produto, é resultado do acirramento das tensões e dos conflitos econômicos em torno da escravidão, da agroexportação e da industrialização, sociais, em torno da questão de que tipo de sociedade, né, escravista ou não, e políticas, em torno de autonomia estadual ou uma maior centralização de questões fundamentais, como escravidão e comércio externo, entre norte e sul. Então, quer dizer, o cenário aqui é o cenário de total e completa divisão dos Estados Unidos. Então, aqueles estados do norte formam a União, os estados neutros ou de fronteira vão acabar ficando do lado da União, os estados sulistas vão formar os Estados Confederados da América, um novo país, e isso vai levar a uma guerra. Uma guerra longa e sangrenta, a mais longa e sangrenta guerra de todas as guerras que os Estados Unidos enfrentou. Se você juntar todos os mortos estadunidenses, todos os mortos estadunidenses que participaram, né, da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, né, Guerra do Golfo, Guerra do Afeganistão, Guerra do Iraque 2, tudo isso junto, somado, não dá o número de mortos da Guerra de Secessão. Segundo números oficiais, morreram 600 mil pessoas na Guerra de Secessão. Os números extraoficiais, que incluem pessoas que desapareceram ou que não tinham nenhum registro documental, porque era muito comum isso na sociedade rural do Sul, e pessoas escravizadas não terem registro nenhum, mas calcula-se que o número real de mortos tenha sido pelo menos o dobro disso.
entre 1 milhão e 1,5 milhão de mortos. Nessa guerra que vai durar de 1861, quando os Estados Confederados proclamaram sua independência, até 1865, quando a União, né, os Estados nortistas, conseguem dominar essa revolta e acabar com a autonomia e com essa tentativa de separação, de secessão dos Estados sulistas. As outras regiões dos Estados Unidos, né, olha o nosso mapa, que já eram dominadas pelos Estados Unidos, ainda não eram estados independentes nessa época. Ó. Isso aqui já era parte dos Estados Unidos desde 1803, isso aqui desde 1818, isso aqui desde 1846, isso aqui desde 1819, isso aqui desde 1848, mas não eram ainda estados. Essas regiões eram consideradas territórios. E os territórios, como não tinham representantes políticos, eles eram administrados diretamente pelo governo central, pelo governo federal. Então faziam parte da União, né? Meio que não participaram da Guerra de Secessão. Mas o resto, Texas, Louisiana, Mississippi, Flórida, Alabama, Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte, Virgínia e Tennessee, vão tentar formar os Estados Confederados da América. Beleza. Aí, minha gente, o que acontece? No começo dessa guerra, apesar do norte ser mais industrializado, mais rico, mais desenvolvido, mais populoso, que imigrante chegando toda hora e tudo mais, no norte a gente tinha menos comandantes militares experientes. Então, no começo da Guerra Civil, o Sul levou vantagem. O Sul conquistou algumas importantes vitórias militares, expulsando tropas nortistas do território confederado e tentando consolidar a sua independência. Mas não leva muito tempo, o Norte se reorganiza e a enorme força econômica direcionada para a guerra desenvolve uma enorme indústria bélica. A vinda de imigrantes europeus, principalmente irlandeses, essas pessoas eram estimuladas a se alistar no exército federal, né, no exército da União, para combater lá na Guerra de Secessão, em troca de depois receberem a cidadania estadunidense e o direito de terras. Porque olha que louco, durante a Guerra Civil, em 1862, como os representantes sulistas políticos não faziam mais parte do Congresso Nacional Americano, do Senado e da Câmara de Representantes, eles foram aprovando as leis que o Norte queria, né? E em 1862 aprovaram o Homestead Act, que significa em inglês a Lei de Terras. E essa Lei de Terras dizia o seguinte: qualquer pessoa que não tivesse lutado contra a União na Guerra de Secessão tinha o direito de receber um pedaço de terra de aproximadamente 400 metros quadrados. Ou seja, uma pequena propriedade, um sítiozinho para plantar ali com a sua família, plantar para subsistência, para o mercado interno e para desenvolver uma economia mais rica, mais dinâmica e mais com melhor distribuição de renda, né? Distribuindo a terra. E onde que estava sendo distribuídas essas terras do Homestead Act? Aqui no oeste, né? Aqui no oeste, que era uma região ainda bem pouco povoada pelos Estados Unidos. Eles estavam matando os índios, expulsando os mexicanos, mas estadunidense mesmo tinha pouco. Então, para estimular a colonização do interior e do oeste, para estimular o desenvolvimento de uma produção agrícola voltada para o mercado interno, voltada para o desenvolvimento interno, para fornecer alimentos, matérias-primas, recursos naturais para as indústrias do leste e do norte. Para estimular, então, o desenvolvimento disso tudo, o Homestead Act garante que qualquer pessoa, velho, até ex-escravos, não interessa, estrangeiros, não interessa, qualquer pessoa que não tivesse participado da Guerra de Secessão contra a União, contra o governo federal, poderia receber terra. Então isso foi um tipo de reforma agrária. Não existe país do mundo que é rico e desenvolvido que não tenha feito reforma agrária. O Brasil é um país que nunca vai ser rico e desenvolvido porque nunca fez reforma agrária. Nunca fez distribuição de terras, nunca gerou uma sociedade de pequenos proprietários que prosperavam com seu próprio trabalho. Isso não teve aqui no Brasil. Até nos Estados Unidos, que é a meca do capitalismo, né, teve não de distribuição de terra, né, de redivisão de terras, mas teve reforma agrária com distribuição das terras indígenas e mexicanas. Homestead Act. Mas de toda forma, o Homestead Act garante o quê? Garante que essa galera, além de garantir produção de alimentos para o mercado interno, produção de matérias-primas, recursos naturais para o desenvolvimento industrial nortista, garante também uma sociedade mais livre, porque é uma sociedade com menor desigualdade social, já que as pessoas tinham acesso à terra, ao trabalho e à prosperidade.
E isso era um puta chamariz para as pessoas que chegavam, os estrangeiros que chegavam, mesmo as pessoas pobres, se alistarem na Guerra Civil. Porque em troca da Guerra Civil eles ganhavam o direito de terras pelo Homestead Act. Os estrangeiros viravam cidadãos e, virando cidadãos, tinham direito ao Homestead Act. Os escravos sulistas também começam a abandonar as fazendas para se engajar no exército nortista, no exército da União, para combater os seus antigos senhores. Então formam verdadeiras batalhões de soldados negros que vão, para combater a escravidão e para combater a opressão dos seus senhores, vão se alistar e vão lutar ardorosamente. Esses caras também vão poder receber terras depois no Homestead Act. Então é um lance mesmo de ocupar, de gerar desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo fortalecer o exército da União na Guerra de Secessão. Resultado, a partir de 1862, 63, a guerra vira. O norte, com sua força militar, com sua força industrial, com seu expansionismo rumo ao oeste, a sua gigantesca população imigrante se alistando em massa, os escravos sulistas abandonando as fazendas para matar os seus senhores e tal. O norte consegue invadir o sul, né? O exército da União consegue invadir os Estados Confederados da América. E aí é uma carnificina, velho. Os caras saqueiam as fazendas, matam as mulheres, matam os homens, estupram as mulheres, matam crianças. É realmente um cenário de ódio profundo, porque norte e sul não tinham só uma rivalidade, tinha uma diferença cultural, tinha uma diferença civilizacional que virou um ódio gigantesco. E nesse cenário todo, o que acontece? É um regaço. Até hoje, esses ódios, esses descontentamentos, esses ressentimentos norte, sul, sul, norte, ainda existem. Então os Estados Unidos não é uma sociedade unificada do ponto de vista cultural, do ponto de vista da identidade. É todo mundo lá meio nacionalista, americanista, aquela fita toda, meio fanaticão religioso, mas o lance de ser nortista ou ser sulista ainda é um treco que divide a sociedade. Tanto é que você percebe isso, né? Quem gosta de assistir filme, ou assistir série, principalmente desenho animado, sempre tem alguma série, algum desenho animado zoando pra caralho os sulistas. Considerando sulistas caipiras, ignorantes, que transam com as próprias irmãs, que casam com as primas e tal. Porque essa é a imagem que se criou do caipira imbecil. E o nortista, o escroto snob. Manja? Então, e o estúpido que não sabe valorizar o verdadeiro sentimento da liberdade americana, que é o direito de ter escravos. Né? E tem seriados tratando disso também. Então você veja o Peter Griffin, por exemplo, é o típico nortista na mentalidade sulista. Um gordo idiota que se acha superior. E uma figura como o Homer Simpson, é o típico sulista para os nortistas. Né? Um gordo idiota, ignorante. O Homer Simpson não. Na verdade, o Cletus do seriado do Homer Simpson. Um imbecil ignorante, malnutrido e cheio de doença que casou com a própria irmã e tem uma penca de uns 15 filhos. Né? Então esses ódios permanecem. Mas a Guerra de Secessão, o que acontece? O Norte acaba sendo vitorioso e com a vitória do Norte começa um processo que nós vamos chamar de reconstrução radical. Ou seja, durante esse período de reconstrução depois da Guerra de Secessão, os estados do Sul não podiam ter seus próprios governos. Os governantes sulistas eram nomeados pelo governo central, pelo governo federal. Os estados do Sul não podiam ter deputados e senadores no Congresso Nacional. Então todas as leis que o Norte queria criar e que o Sul tentava impedir foram criadas e o Sul não pôde fazer nada porque perdeu a guerra. Então, por exemplo, foi feita a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. O que é a 13ª emenda? É a mudança na Constituição que proibiu a escravidão nos Estados Unidos. Ela foi feita em 1865, portanto no finalzinho da Guerra de Secessão. Só que veja bem, caras, foram deixadas algumas brechas, tá bom? Quando vem a 13ª emenda, a emenda é uma mudança constitucional, vem a 13ª emenda e proíbe a escravidão, o que a 13ª emenda diz é o seguinte, que é proibido qualquer tipo de trabalho compulsório nos Estados Unidos, ou seja, trabalho forçado está proibido. Consequentemente, a escravidão, que é um tipo de trabalho forçado, está proibido também.
Com uma exceção. Só pode ser usado o trabalho compulsório em situações de punição por crimes. Então, na cadeia, a pessoa pode ser forçada a trabalhar. É por isso que as pessoas mais progressistas são contra trabalhos forçados na cadeia. Né? Tem uma galera que defende, tem que ter trabalho forçado na cadeia, porque o criminoso tem que trabalhar para pagar, né, a comida que ele tem e tal, não sei o que, na cadeia. Então, cara, é perigoso isso. Porque o que aconteceu com essa brecha? Não pode ter trabalho forçado, a não ser na prisão. O que começou a acontecer nos estados do sul? Os negros começaram a ser acusados de tudo quanto é crime, crimes reais ou crimes imaginários. Então criou-se uma imagem de que todo negro liberto era uma pessoa, um tarado sexual que queria estuprar mulheres brancas. Então qualquer negro que se referisse a uma mulher branca, que trocasse, né, puxasse assunto, ele já era preso ou acusado de assédio e estupro. As mulheres brancas que eventualmente tinham amantes negros, quando eram descobertas, tipo, ficavam grávidas e nascia uma criança morena, né, miscigenada. Aí ela acusava que o negro estuprou. E esse negro era preso. Por quê? Porque lá na cadeia, o que ele podia ser? Ele podia ser usado como trabalhador forçado, como escravo. Mesmo que na teoria não pudesse ter escravidão, na prática, essa galera negra era escravizada na prisão. Além de que começaram a ser criadas nos Estados do Sul várias leis tornando práticas comuns da população negra como crimes. Por exemplo, nessa época não tinha ainda o lance da guerra às drogas, o que foi inclusive isso que começou a guerra às drogas nos Estados Unidos. Né? Maconha era uma droga muito consumida pela população negra e pela população mexicana. E a população negra e a população mexicana é muito, muito numerosa nos estados do sul, que eram, né, uma parte pertencia ao México antes e uma parte era nos estados escravistas do sul. Então proibiu maconha. Negão, mexicano, era pego com maconha, o que acontecia? Cadeia nele. Na cadeia o que acontecia? Escravidão. E como é que funcionava essa escravidão? Eles eram colocados para trabalhar como? O governo, entre aspas, alugava, né, fornecia os presos para serem mão de obra nas fazendas ou nas empresas de empresários. Então, por exemplo, uma empresa de mineração. Então, o governo estadual fazia um contrato com a mineradora para fornecer, vamos inventar, 100 prisioneiros para quebrar rocha de mineração na mina de, sei lá, ferro daquela usina. Daquela usina não, daquela mineradora. Então esses negros não tinham escolha, eles tinham que trabalhar. A empresa pagava um X por hora trabalhada. Então se um trabalhador livre ganhava, vou inventar um número, tá? Ganhava $2 por hora trabalhada, uma pessoa, um prisioneiro recebia 10 centavos por hora trabalhada. Só que esse dinheiro não ia para eles, esse dinheiro ficava com o governo, para pagar pelas despesas da prisão e da manutenção do preso. Percebe? Então oficializava a escravidão através da prisão, prendendo negros em massa. Outra brecha que ficou na 13ª emenda, né, que é uma contradição, a Constituição garantiu que negros livres não podiam ser escravizados, ok, que nenhuma pessoa livre podia ser escravizada, ok, né, não ser prisioneiros, mas aí eles não chamavam escravidão, né, era trabalhos forçados, trabalho compulsório, beleza. Mas, ao mesmo tempo, a 13ª emenda não garantiu nenhum direito de cidadania. Então, ou seja, os negros ganharam a liberdade pela 13ª emenda, mas não houve nenhuma lei dizendo que eles tinham direito de voto, que eles tinham direito de liberdade de escolha do seu trabalho, que eles tinham direito de porra nenhuma. Então o que os estados sulistas começam a fazer? Eles começam a criar leis que vão ser apelidadas de leis Jim Crow, que limitam os direitos civis e econômicos da população negra. Ou seja, proibiam os negros de abrir certos tipos de empresa, proibiam os negros de escolher para qual patrão iam trabalhar, proibiam os negros de votar em eleição, proibiam os negros de ser candidato em eleições municipais ou estaduais. Os negros não tinham direito de voto também em eleições federais. Leis Jim Crow, que são leis de segregação, de separação racial. Vão evoluindo, né? Vão virando um verdadeiro apartheid. Não é só na África do Sul que teve apartheid. Nos Estados Unidos também teve apartheid até 1965. Em alguns lugares até 1968. E dizia o quê? Que brancos e negros não podiam frequentar, viver no mesmo bairro. Então tinha bairro que era proibido gente negra. Mesmo que uma pessoa negra eventualmente conseguisse enriquecer, ela não podia comprar casa, terreno, moradia, apartamento num bairro branco.
Negros e brancos não podiam frequentar a mesma escola. E claro que o governo não fazia escola para negros no Sul. Percebe? Negros e brancos não podiam frequentar os mesmos ambientes sociais, espaços de lazer, transporte público, jogos, essa coisa toda. Era tudo segregado, separado. Então não podia ter jogador de beisebol, de futebol americano, de basquete que fosse negro nas equipes. Se os negros quisessem, tinham que montar suas próprias equipes, elas não iam disputar com os brancos. Percebe? É um ambiente, então, em que a 13ª emenda acaba com a escravidão, ok, aumenta o mercado consumidor para produtos industriais nortistas, porque esses ex-escravos vão virar trabalhadores livres e vão receber salário, por menor que seja, vão receber salário, a não ser que estejam na prisão, mas aí eu já expliquei que é, né, uma brecha, um limite. Vão ajudar a industrialização do país, então, mas não vão conquistar o direito pleno de cidadania. Isso só vai ser conquistado com muita luta, com muito esforço, com muita repressão também, com muita violência contra esses movimentos negros por direitos iguais. E só vai ser conquistado no século XX, depois da metade do século XX, na década de 1960. E aí, nesse ambiente, então, de ódio dos brancos por terem perdido seus escravos e de brechas para que leis racistas fossem criadas, organizações políticas racistas também surgiram que perseguiam negros que lutavam por igualdade ou simplesmente perseguiam negros porque odiavam negros. A mais famosa dessas organizações era a KKK, a Ku Klux Klan, que surgiu aí logo depois da Guerra Civil. Por um tempo foi absolutamente quase inexistente, vamos chamar assim, quase inexistente por quê? Porque tinha muito pouco participante e era visto como ridículo, tanto é que os caras tinham que esconder a cara, né? Por isso que a Ku Klux Klan usa aqueles lençolzão assim, branco, né? Aquele formato pontiagudo, que no começo eles queriam esconder a cara, porque era vergonhoso cometer atos violentos assim, contra a população negra e tal, porque a Ku Klux Klan era vista com maus olhos. Principalmente pelo norte, pelas pessoas mais democráticas. Só que com o tempo o que vai acontecendo? Né? Como o sul está vivendo intervenção do norte, porque veja bem, lembra? Os governos sulistas não eram escolhidos pela população sulista. Era o governo federal, a União, que impunha os governos para quê? Para estimular a mudança da economia, para a reconstrução econômica depois da Guerra de Secessão, para diminuir o peso da agricultura de exportação e também levar a industrialização até o sul, para que os Estados Unidos, mesmo não se tornando um país unificado, social e culturalmente, o ódio entre norte e sul continua existindo até hoje, se torne um país unificado economicamente pela industrialização. Isso é a chamada reconstrução radical. Né? É forçar o sul a abandonar essa economia meramente agrícola. E aí o que acontece? Para não deixar os grandes fazendeiros completamente na mão, a brecha da 13ª emenda que permitia a escravização escravização não, né? O trabalho forçado de prisioneiros era para tentar ajudar os grandes fazendeiros a recuperarem seus negócios, mas ao mesmo tempo estimulando que a agroexportação deixasse de ser a base da economia sulista e a industrialização passasse a ser mais forte na região do sul. Essa é a reconstrução radical, então. Portanto, nesse cenário, o que nós temos, gente? Nós temos uma sociedade completamente cheia de contradições e a Ku Klux Klan vai ganhando tanta força juntando a luta dos brancos pelo seu direito natural de serem superiores e puros, que é um movimento chamado de White Power, né, o poder branco. Ao mesmo tempo, o ressentimento pela perda dos escravos, ao mesmo tempo, o desejo de manter a população negra excluída da sociedade. No começo do século XX, a Ku Klux Klan chegou a ter 4 milhões de membros. E eles queimavam igrejas em que os negros faziam seus cultos religiosos, e não era nem coisa de religião africana não, viu? Era religião protestante evangélica. Mas queimavam então as igrejas, atacavam as lideranças comunitárias negras, exatamente nesse processo de extrema segregação. Segregação é separação. E isso era permitido por lei, porque cada estado criava lá suas leis apelidadas de Zé Corvo, né, as leis de Jim Crow, e conseguiam manter a população negra nessa condição, submetida à violência, à desigualdade econômica, social e à segregação racial. Tá bom, gente? Para terminar, com esse DNA, então, né, de um país rachado racialmente, rachado
socialmente e culturalmente entre os nortistas e os sulistas. Mas unificado economicamente, os Estados Unidos ficou pronto para o século XX. E ficou pronto para o século XX em que sentido? No sentido de que, sendo um país unificado economicamente, tendo como base da economia a industrialização capitalista, os Estados Unidos vai começar a sua expansão imperialista. Não só aumentando o povoamento do Oeste, aproveitando o Homestead Act, mas também começando a virar os seus interesses para a região do Oceano Pacífico, né? Vão invadir o Havaí, vão invadir as Filipinas espanholas, que são ilhas lá na Polinésia, que eram dominadas pela Espanha, para ter mercados consumidores na Ásia, né, na Oceania, na Polinésia. Também na América Central e na América do Norte, vão acabar de controlar a economia mexicana e as regiões caribenhas, né? E esse é o imperialismo estadunidense que começa a se desenrolar. Então aquele lance que a gente discutiu na outra aula de a doutrina Monroe, que era a América para os americanos, começa a virar um complemento feito pelo presidente Theodore Roosevelt, que é o Teddy Roosevelt, o tiozinho daquele filme Uma Noite no Museu, aquele montado a cavalo. Teddy Roosevelt, ele é o presidente que inicia a expansão dos Estados Unidos para dominar mercados e regiões fora dos Estados Unidos mesmo, principalmente América Central, América do Sul e Oceano Pacífico, que é chamado de Corolário Roosevelt. Corolário, a palavra corolário significa complemento. Então, o complemento Roosevelt da doutrina Monroe. A doutrina Monroe dizia América para os americanos, o corolário Roosevelt vai completar isso com a ideia América para os americanos do Norte. Então, a ideia é que os Estados Unidos tinham um direito natural, lembra aquele lance? Destino Manifesto? Um direito natural de expandir sua economia, expandir os seus domínios, por ser um povo escolhido de Deus, que tem um destino, né, tem uma predestinação para a grandeza e para ser a maior potência do mundo. E aí a gente aprofunda isso um pouquinho na aula sobre imperialismo, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho de imperialismo estadunidense. Beleza, minha gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente encerra mais essa aula e voltamos na próxima videoaula. Abraço.